Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí de um tema que é comum e frequente, que é dor na coluna ao acordar. Então a pessoa que acorda com aquela dor na coluna, geralmente ela fica só naqueles primeiros momentos ali depois que acorda e ela passa durante o dia, né, Júlio? Exatamente. Então assim, é muito importante esse tema, né, Vitor? Porque é uma queixa muito comum, né? Tanto na nossa prática clínica como no dia a dia. Né? A gente recebe muito esse tipo de caso. Muito. A pessoa relata que tem dor. Quando ela acaba de acordar, ela tem aquela dor que fica enjoada, fica atrapalhando a fazer as coisas. E à medida que o dia vai passando, que ela vai movimentando mais, ela vai melhorando. Exatamente. Então, basicamente, a nossa ideia, mais uma vez, é levar informação de qualidade para você saber julgar por que isso está acontecendo, quais que são as possíveis causas, né, Vitor? E se é normal ou não é. O que acontece? Normal não é, né? Se está sentindo dor e está com limitação, como a gente já falou em outros vídeos, a dor é um sistema de alerta do corpo, né? Um alarme. Ela está te mostrando que tem alguma coisa acontecendo. E aí, Vitor, quando a gente faz a nossa avaliação aqui, né? Eu gosto muito de deixar isso claro, a gente pergunta, né? Como que é a noite da pessoa. Como que você dorme, se você dorme bem, se você acorda bem, qualidade do sono, né? Tudo isso é relevante para saber se é oriundo essa dor da noite ou não. Então, para a gente poder ver se tem algo na noite ali influenciando, que provavelmente acaba tendo, né, Vitor? E está afetando diretamente essa rigidez matinal, né, que ocorre. E aí nós vamos falar agora a fisiologia disso aí. Fala um pouco aí, Vitão. Então, a primeira coisa que você tem que ficar bem atento é essas questões. Como que está a qualidade do seu sono? Ela é um sono que te descansa, que te deixa recarregado para o dia seguinte? Exatamente. Se é um sono que é turbulento, que não te deixa renovado para o dia seguinte, provavelmente isso aí já vai estar influenciando diretamente nessa dor. Com certeza, comprovado cientificamente. Né? Outra coisa que você tem que reparar muito bem, se essa dor ela aparece só quando você acorda ou se ela te acorda de madrugada. Isso faz toda a diferença, né? Isso é o pulo do gato. Se você acorda de madrugada por causa da dor. Então isso é até um sinal que você tem que ficar mais atento. É verdade. E se acontecer isso, você tem que investigar um pouquinho melhor, reparar se isso está frequente e procurar um profissional, de preferência fisioterapeuta. E tem uma dica especial para isso aí que o Vitor está falando. Muitas vezes, Vitor, eu faço essa pergunta aqui no consultório, o que acontece? A pessoa fala que sim, que sente a dor parada. Aí eu faço uma segunda pergunta. É quando você está paradinho, quietinho e não mexe, ou é quando você inicia o movimento que você sente a dor? Quando você vai mudar de posição. Exatamente. Então essa dor é movimentando. Então, um critério aí para você estar sabendo julgar se é uma dor, né, inflamatória, que a gente vai entrar mais em detalhe, ou se é uma dor mecânica, que ou seja, na hora que eu dou o primeiro movimento eu sinto aquela dor. Isso faz total diferença mesmo. Exatamente. Eu pergunto, você dói quando movimenta de noite, porque de noite a gente movimenta, né? A gente não fica na mesma posição, isso inclusive é uma das coisas que a gente vai explicar. Ou se é a dor que te acorda, se é o movimento gerando a dor ou se é a dor que te acorda. Isso aí Isso faz toda a diferença para a análise e saber a origem, né, Vitor? Isso. E aí, uma das possíveis causas também dessa dor ao acordar, né, quando você levanta os primeiros momentos do dia ali, é que o nosso corpo ele precisa de movimento. Ele precisa de estar movimentando. O movimento ele vai gerar lubrificação das articulações, ele vai gerar alongamento e contração do músculo, ele vai gerar melhor irrigação sanguínea, circulação sanguínea, tanto do sangue quanto de inervação. Então, o nosso corpo precisa de movimento. Que é a fisiologia natural. E o tempo que a gente fica mais sem movimentar durante o nosso dia é quando a gente está dormindo, deitado. Não quer dizer que a gente fica totalmente imóvel. Quando a gente dorme numa posição, a gente acorda em totalmente outra. Só que é o período que a gente fica mais numa posição no dia, geralmente, que é na posição deitado. Né? Que é um processo reparador, como você falou, né? E por isso que a qualidade faz total diferença. E aí os tecidos estão se recuperando do uso do dia, né? O disco dá aquela hiperidratada, isso é um processo natural, né? Então, por isso, quando esse período é o período que o corpo vai estar mais imóvel, vamos dizer assim, sem movimentar, nos primeiros movimentos durante o dia é normal ter alguma adaptação, que a gente fala, né? Porque ele ficou nesse tempo todo parado. Então, literalmente, ele está aquecendo durante o dia, nas primeiras horas do dia ali. E aí é normal, às vezes, ter essa adaptação, porque você está combatendo um período que você estava parado. Então, estava com a rigidez muscular maior, estava com a tensão muscular maior, com a lubrificação na articulação menor. Então, geralmente, essa dor no início... Tanto que, geralmente, o que acontece é que quando a pessoa vai movimentando e ao decorrer do dia ela vai melhorando, porque o movimento
que é o que o corpo precisa, vai acontecendo. Então, e aí tem uma dica bacana para quem tem esse tipo de dor que eu falo aqui, que eu acredito que o Vitor também faça isso, que são as orientações, né, Vitor? Para a gente poder estar identificando isso daí e fazer novamente uma autoavaliação. Eu sempre peço ao paciente que se autoavalie, que eu falo que quem entrega as dicas para a gente ser mais assertivo e ser eficiente no tratamento é exatamente isso. É o paciente começar a fazer essa autoavaliação, que é o intuito dos nossos vídeos. E porque quem conhece melhor o corpo dele é o próprio paciente. É verdade, não é o do outro lado, né? Ele convive com o corpo dele sempre, ele sabe interpretar tudo mais. Então o que eu peço a essa pessoa, Vitor, geralmente que me reclama disso? Eu peço a ela o seguinte: existem duas opções no caso aqui. Por exemplo, a pessoa é um viajante, ou a pessoa viajou e apresentou essa dor quando dormiu no hotel, certo? Mudou a rotina, mudou o colchão, mudou, o corpo vai sentir também uma certa dificuldade. O colchão é muito macio, o corpo dele ficou mais tempo numa posição que ele não está acostumado, né? Sentiu aquela alteração, acordou um pouco mais rígido. Aí volta para o seu colchão normal, volta à rotina normal. Você não está doente, você não tem que tratar, não é, Vitor? É uma situação. Isso é uma. E tem uma outra orientação que eu sugiro também, Vitor, que é muito eficiente e o retorno dela muitas vezes é positivo, durma em um colchão diferente, com uma densidade diferente, um pouco mais rígido, muitas vezes é melhor. Por quê? Às vezes esse colchão que já está cedendo ali, ele já começa a deixar você também nessa posição desconfortável, às vezes ele já está deixando o seu corpo numa posição que não é natural do corpo ali. Então começa a gerar alguma rigidez, algum desconforto. Então o que eu sugiro? Pode ser isso ou não, mas o que eu falo é o seguinte: durma em outro colchão. Pega um colchão lá de outra cama, dorme e testa e vê como que você vai acordar. Muitas vezes você vai ficar surpreso com o resultado. A pessoa acaba acordando muito bem, sem essa rigidez tão intensa, né? Então vê essa verificação noturna, esses rituais, existe até a higiene do sono, né, Vitor? Que a gente recomenda isso aí, enfim, a gente pode deixar também aí as recomendações, né? Para melhorar a qualidade do sono. Porque às vezes você faz pequenas alterações, né, Vitor, que vão gerar uma melhora nessa rigidez matinal. Porque um pouco é normal, mas excessivamente você realmente vai ter que dar uma analisada. Frequente também. Muito frequente. Então, testa algumas pequenas mudanças nesse hábito e vê o resultado que você vai colher com isso. Acredito que você vai se surpreender. E isso do colchão faz total diferença. Porque à medida que o colchão também vai ficando mais usado... O colchão vence, né, Vitor? Ele tem um tempo de validade. Ele vai cedendo mais. E aí ele vai permitindo, às vezes, movimentos que não são fisiológicos. Exatamente. Vão gerar sobrecarga. São fora do natural. Podendo gerar essa sobrecarga tecidual. Exatamente. E aí é fácil de testar isso, se for isso. Exatamente. Se você tiver um outro colchão e você acordou melhor. Isso. Testou. Deu certo, é só isso. Não tem que preocupar, não tem que fazer nada, não. É isso aí. E aí, a dica de hoje é essa, né, Vitor? Então, eu ainda continuo dizendo, faça primeiro essa autoanálise. Você passou nos seus critérios, houve mudança... Ouça os sinais que o corpo está dando. Ouça, porque o corpo fala. Né? Então a dica de hoje é essa. Então fiquem atentos aos sinais e usem essa dica da melhor forma possível. Você está com um amigo, um familiar, eu sempre gosto de falar isso, porque a gente pode ajudar dessa forma também. Talvez você que está vendo esse vídeo não é você que está sentindo isso, mas um amigo, um parente está precisando, manda esse vídeo para ele. Beleza? Essa é a dica de hoje. Abraço a todos. Valeu, forte abraço.